Faz 3 anos que saímos do Uruguai. Passamos velejando pelo Chuí e com o intuito de fazer toda a costa brasileira, parando no maior número de cidades que a gente conseguisse. Estamos desde fevereiro para fazer uma reforma programada no nosso veleiro aqui em Salvador. E agora tá bem mais perto de matar a saudade de viver essa vida de cidade em cidade. Hoje é o dia de um passo muito importante para isso. Cara, esse é o momento importante, por quê? Porque é o balanço saindo da enfermaria e indo para, o lugar onde os barcos saudáveis, tudo certo, que não estão fazendo nenhum procedimento, estão, né? Então, cara, é um momento que dá para dizer assim oficialmente que, claro, tem uns retoques, mas o grosso da reforma passou, agora é botar as coisas em dia. Claro, tem o troca dos estais, que é uma parte da reforma, mas que apesar de ser cara e importante, é uma coisa que, tendo material aqui, em um dia, 2 dias, resolve tudo, né? Mas então vamos lá. Apesar do motor estar teoricamente ok, essa é a primeira vez que a gente realmente sai motorando com ele desde que o barco subiu. E a gente trocou hélice, alinhou o eixo, então tem uma certa ansiedade. Pense no homem que tá muito feliz. Sim. É só uma troca de vaga, mas olha só. O balancinho funcionando traz uma velocidade boa. De cara eu já senti que o problema do motor foi resolvido. Ainda mais com a hélice nova, casco lisinho. Mesmo ali nessa manobra dentro da marina deu pra sentir que tava melhor. Essa reforma que eu fiz se faz a cada 20 anos em um barco, alguém poderia dizer, o que é excelente, né? Mas quando você monta tudo de novo, é inevitável o medo de que algo não esteja ainda bem instalado, confiável. Ó, Kairos e Mucuripe, no meio daqueles dois. Se não contar o tempo ali no pier de serviço, a última vez que o balanço parou em um pier foi em Vitória, 2 anos sem atracar em um pier. Esse é o nosso dia a dia, é como a gente adaptou o barco. Eu não gosto muito de morar em um pier, na verdade, mas para manutenção é excelente, não há dúvidas, porque você tem acesso fácil a água e eletricidade infinitas. Saindo daqui a gente deve ficar mais ancorado de novo. Que bobagem, né? Mas parece que eu cheguei agora numa marina nova e tô indo lá pro restaurante. Nada a ver. Eu tava do lado, mas sei lá. Tem que pegar meu bote que ficou lá no outro pier. Nem sei onde eu vou deixar ele aqui agora. Quem acompanha o canal sabe que o barco demorou muito mais do que devia por causa da chuva. Cara, eu subi na época da chuva, mas vou te falar, se fosse agora, eu não sei se tinha vaga não. Então, cara, eu não sei, de repente se subir meio que na hora certa também. E aqui pegar minha pistola de Sikaflex pra aplicar lá, tipo, uma das últimas etapas do seu Romeo lá. Talvez hoje acabe, cara. Já nunca fiquei tão feliz em pagar um pessoal, cara. Pagar porque acabou, né? É impressionante o que o Sr. Romeo faz com 3 ou 4 ferramentas. É um artista. Tem gente com uma tralha enorme de equipamentos não deixa tão perfeito. Cara, isso aqui virou festa de final de ano da firma. Olha só, temos aí Romeo. Olha lá. Hamilton, Samuel. Teu nome, desculpa? Lorival. E lá no fundo, Fabrício, cara. Todos os envolvidos praticamente foram. Faltou o Lucas Rivero, pode chamar lá. Tem pichando aí de quebra ainda. É festa de final de ano da firma. Vai comer sushi mais tarde. Uma das coisas que o Sr. Romeo fez foi essa tampa do motor usando tábuas de 5 mm na machetaria. Hoje em dia a maioria põe só folhas de madeira. É muito mais resistente assim, especialmente a água. Lá fora, Hamilton e sua equipe de inox faziam a instalação dos pegadores do doghouse rígido e uma limpeza na targa. Se você já conhece o Hashtag Sal e sabe que vai ser legal, deixa um like ou hype aí se estiver disponível. E se você não conhece ainda e gostar bastante, deixa lá no final, porque ajuda pra caramba, gente. E se você tiver também um comentário, alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder o máximo que eu posso. Olha lá. Botou que o trabalho ficou bom? Hã? O trabalho é 10, fala aí o resto. Não sei, vamos mostrar aqui pro público. O público julga, ó. Esse inox aí ficou bom ou não, ó? Olha lá. Ficou bom sim. E a gente aproveitou para colocar o nome do barco na ficou um significado histórico bonito ainda. O Fabrício colando isso aí, ó, que é um dos últimos momentos. Agora que o balanço saiu da enfermaria, já tá
no lugar dos barcos sadios e prontos para o uso. Essa aí é uma reforma, cara, tudo bem, sempre vai ter umas coisinhas pra fazer, a gente sabe que vai ter coisa pra fazer daqui a uns anos, mas nesse volume é pra fazer, tudo ao mesmo tempo é pra fazer a cada 20 anos, né? O barco nunca acaba de fazer nada. Tem um amigo que falou a verdade, cara, reforma não se acaba, se abandona. Tem uma hora que você fala, chega. Claro, não dá pra dizer chega quando tá sem passar-casco, mas assim, tipo, mas tem certas coisas, tipo, eu ia fazer ali estofamento por dentro, uma hora eu vou fazer, mas agora acabou o vento. Tem uma hora que tem que esperar pegar um fôlego. Esse nome aí na popa e o número de registro é obrigatório. A partir de agora o balanço está apto a sair por aí. Eu já estava com esse adesivo desde que a gente fez o costado, mas como ele estava em reforma, faltava pintar, etc., eu não tinha colocado ainda. É como a placa de um carro, tem que ter. Agora estamos na legalidade. Marinha pode vir aí já. Com nome e tudo. Show, hein? Beleza. Tem algumas coisas que instalamos antes, quando ainda estávamos no pier de serviço, e eu não mostrei ainda para vocês. Como a instalação do lazy bag, a capa que protege a vela mestra quando você guarda ela. Esse aí é com... O meu antigo era com macarrão, esse aí é com torpedinho, slide. Nada da capotaria antiga do balanço prestava mais, a gente precisou trocar tudo. O lazy bag é essencial para guardar e proteger a vela mestra do sol, que é o que destrói ela na real. Aí velcro vai ser bem mais fácil também, cara, porque aquele zíper toda hora quebra, às vezes puxa meio do jeito errado. Essa é uma capa que, além de estar ali para proteger, claro, não pode atrapalhar, já que ela fica em uma área que trabalha bastante durante a velejada. Por isso ela tem essas armações de alumínio para manter o shape. Quando o vento é muito forte, tipo uns 40 nós, essa capa se comporta até como uma vela, dá jibe e tudo. Vocês acham que na Bahia não faz frio? Depende do frio, né? Assim, mas para muita gente tomar banho frio aqui no inverno aqui, que tem feito um frio, acho que meio que abaixo do normal, né? Assim, eu até tomaria, mas minha esposa merece um banho quente. Não, vamos falar a verdade. A sua esposa também estava tomando banho frio, feliz da vida, mas tá frio aqui, não não, exatamente, né? A gente pensou assim, porque o nosso boiler tinha dado problema. Ele tinha começado a sair água com ferrugem, a gente achou perigoso estragar o motor, porque o líquido do arrefecimento pode ir embora ali, né? E queimar o motor. Então eu achei melhor não ter boiler. Mas aí, pô, esfriou de noite, especialmente, assim, faz um friozinho que pra tomar banho com água fria é complicado. Aí agora, pegou o boiler novo. Vamos lá. Que bonitinho. Não, é demais. Então, ó, aqui entra a água fria, aqui sai água quente, aqui vou ver no manual, mas entra a água do motor, sai a água do motor. Acho que na verdade não tem uma ordem certa. E aí dá para ligar a elétrica também para aquecer no gerador, que acho que eu vou fazer mais, porque eu acho que aquele acúmulo que deu na descarga foi usar muito barco em rotação lenta para aquecer a água, sabe? Ou carregar a bateria, então acho que eu pretendo aquecer a água mais no gerador aqui. E aí tá ele, ó. 22 litros, isoladão. Pelas medições que eu vi, cabe lá, né? Vamos torcer pelo melhor. E ela vem aqui com um filtro, ó, que é pra sair pressão, ó. Porque no nosso outro que não tinha, às vezes... Aconteceu umas 3 vezes, acho, da mangueira sair aqui porque tinha muita pressão, muitas horas de motor ligado e tal, sabe? E agora com isso aqui já controla. Deixa eu ver se as conexões vieram aqui. Bonito. Foi? Bem bonito. Bem legal, não, isso é qualidade. A Ana usou a mini retífica para cortar o suporte da mesa do cockpit também, para deixá-la mais alta. Era algo que a gente sempre sentiu que atrapalhava. Fora do piro do serviço, há mais silêncio. E eu tento fazer mais silêncio também. Agora, cara, eu vou botar a mestra de volta. E aí o balanço vai começar a ter vela de novo, né? Falta a Genô ainda, que tá trocando a proteção UV, que vai ser da mesma cor,
passou por isso, né? Pra fazer uma reforma e tal. E é isso aí. Tá dando uma coisa boa na alma parar um pouco de lidar com eletrônicos, tinta, lixa, verniz e colocar a mão nas velas novamente. Dá uma coisa boa aqui no peito. Ao mesmo tempo, todos esses meses parados me deixaram um pouco sufocado. Ainda bem, claro, que é um lugar maravilhoso. Mas eu não vejo a hora de sair por aí. Sentir que cada canto pode ser minha casa e de que é uma nova vida a cada ancoragem. Enfiei pela entrada errada do Lazy Jack ali. Aqui ela fica presa por essa travinha aqui, né? Isso aqui se chama pra cá esteira. Aqui a testa, essa parte vermelha aqui, ó. E ela entra com esses trilhos. E em cima ela é presa por essa argola aqui de aço com esse nó, que vai até lá em cima. Isso aqui tá passado errado, ó. Na obra alguém... Depois eu vou passar por aqui, né? Tá lá em cima, tá cruzando. Eu vou tirar agora. E agora eu vou prender a esteira na outra ponta. E aqui, ó. Vai preso assim. Essas duas argolas aqui. E um aperto bom que eu vou dar com alicate depois aqui. Ó, só que isso aqui. Como é de inox, assim, só um apertão já resolve. Isso aqui estica a vela pra cá, né? E tem uma regulagem, tudo é uma regulagem na vela aqui, mas essa aqui é uma bem importante também. E esse cabinho vem dali, ó. E ele passa... a regulagem que também a gente chama de esteira, né? Ele passa aqui por dentro. E aqui tem uma redução. Aqui, ó. Pra conseguir aplicar mais força, né? Vou deixar tudo preso só no dedo. E depois eu vim apertar o que eu preciso ali. O que eu acho nesse caso é... lá aquela rosca lá que trava a entrada dos carrinhos. E isso aqui que eu mostrei agora. Aquilo lá, ó. Uma pecinha chata se perder aquilo lá, hein? Graças a Deus nunca perdi. Queria ver se eu conseguia botar outra âncora aqui. Porque é o lugar mais fácil depois de botar. Nem que ela fique meio... mais ou menos ali. Vou estudar como é que ficaria. Tem que ver ali. Ali eu coloco o balão também, né? Ela subiu ao contrário, então também dá pra estudar melhor depois que eu descer ela um pouquinho e subir direitinho. Agora eu vou dar uma caçadinha na esteira só pra esticá-la direitinho lá dentro, poder dobrá-la melhor ali. Eu puxei direito o lazy bag ali, mas já ficou legal guardadinha aí, hein? Claro, o outro lado tá caído ali, né? Mas agora eu vou regular direitinho, vai ficar bacana. E aí tem esses cabinhos que seguram, né? E mantém estendido direitinho isso aqui. Aí eu vou regular também... o amantilho, que é esse cabo que sobe aqui, ó, e segura a posição da retranca para ele não bater aqui. E eu vou colocar um nó no mordedor que segura ele aqui para ele nunca passar daqui, ó, para ele nunca bater ali. E também é uma posição que nunca vai bater na nossa cabeça quando estiver velejando, porque agora ficou um pouquinho mais alto. Eu sei que para regata é pior, mas para cruzeiral acho que vai ser melhor. Porque nesse barco aqui, ó, especialmente de popa e travessa, que é quase sempre que a gente anda, sempre a Master tá overpowered. Tá com mais potência que a Genoa, porque aqui é muito fracionado. E aí acontece um lance que assim, o barco fica ágil, né? Que nem um caça, assim, ele é instável, né? Assim, mas ele fica mais instável, o piloto automático não funciona também, então vai ser bom. E eu ando quase sempre com a vela risada, sabe? Então vai ser bom ter um pouquinho menos de potência, talvez eu use mais a vela não risada e vai ficar mais estável e o espaço aqui vai melhorar. Eu acho que para um barco de cruzeiro, acho que é uma coisa boa. Vamos ver velejando, né? Muita gente eu sei que vai criticar isso, mas eu acho que foi uma boa. Conversando com o Duda aqui também, cara que manja muito de vela, né? E teve essa compreensão também. E acho que vai ser uma boa. Uma atitude inteligente que todo mundo que sai para navegar em mar aberto deveria fazer é ter um kit de abandono. Um saco estanque onde você coloca alimento, água, documentos, rádio, sinalizadores. Algo em que todo cuidado, esforço e energia foram colocados antes e não na hora que você precisa, porque na hora que você precisa é tarde demais, né? Várias outras coisas no barco e na vida seguem esse mesmo pensamento. Aliás, mesmo quem não mora no mar deveria ter uma bolsa dessas, metaforicamente. Esse kit de emergência pode ter muitas coisas e uma das mais importantes é um fundo de emergência. Algum dinheiro que esteja disponível para te salvar em emergências de qualquer tipo. Além de ele poder gerar parte da sua renda, ou quem sabe um dia toda ela. Para mim foi preciso mudar para aprender isso.
Eu ainda tenho um longo caminho para percorrer, eu não tenho muito dinheiro na real, mas eu já consegui me organizar muito mais. Essa obra que eu fiz no barco foi um exemplo disso. E muito dessa mudança de comportamento foi inspirada por um curso que eu acho que pode ser útil para muita gente que assiste o canal. O curso é da UVP, que são 8 semanas que vão muito além de explicar o que é cada tipo de investimento e por que cada um deles é melhor em cada situação. Ele te ensina a como se organizar, a ter controle e aproveitar melhor as oportunidades que podem te ajudar a alcançar o que você quer. Além do curso, você ganha um ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas que vão te ajudar pra caramba. E o mais legal é que, se você não gostar por algum motivo, mesmo depois das 8 semanas, eles te devolvem todo o dinheiro que você pagou. Então acho que não dá para sair perdendo nessa. E para fazer é só acessar ou escanear esse QR Code que aparece aqui na tela ou usar o link que está lá na descrição. A UVP foi eleita ano passado a melhor consultoria de investimentos do Brasil pelo BTG Pactual. Então eu acho que vale bastante a pena. Preciso regular esse burro telescópico, ele tem uns parafusos ali, ó, que também geram uma pressão para evitar que dê essa retranca, sabe? É um parafuso Allen que tem ali, ó. E esse aqui é o boom brake, que ele desacelera o movimento da vela para que faça o jibe mais tranquilinho. E é ajustada a pressão dele com esse cabo que eu estico ou não. Aqui tá bem solto, né? Uma coisa assim para ele já com vento fraco. Ou numa regata, que você não quer nada atrasando as coisas. Deu uma esticada na esteira, só para dar um susto nela ali, para esticar na ponta. Nada muito grave. Porque depois quando subir ela, eu vou esticar melhor. E agora eu vou regular o amantilho, que é esse cabo aqui, ó. Vou dar uma caçada nele para subir a tranca. Ó, conforme eu subo aqui. Ah, não vou conseguir porque tá preso ali a escota. Deixa eu soltar. A posição da escota não é aqui, né? Só tô colocando aqui porque tá fechado aqui, tá chovendo e tal. Tá na configuração estacionado, ancorado. Soltando. Talvez não seja o suficiente, porque é 6 para alguma redução, tem que soltar muito cabo para subir um pouquinho. Mas vamos assim. Vamos lá. Tem um cabo que passa no meio. Que confusão, hein? Então, o fogo de ficar muito tempo sem velejar no barco e montando é que, cara, um barco ele é bom e seguro e ágil quando você tá com tudo na mão pronto, sabe assim? Quando você tem que montar muita coisa e pensar muito, aí às vezes você precisa fazer uma manobra rápida para se livrar de algum perigo, alguma coisa assim, um vento forte que você chegou, e aí nada funciona, sabe? Assim, aí você começa a ficar mais nervoso, e aí começa a tomar decisões erradas e fazer o que era a segunda ou terceira melhor coisa que você poderia fazer, porque você não tinha na mão o que precisava. Aí começa a ficar um barco não muito seguro e a tripulação começa a agir errado, sabe? Então, todos esses cabos precisam estar prontos para usar e com o menor número de passos possível. Assim. Aí agora ele tá subindo. Vou ver aqui qual que é a altura limite, né? A altura limite de todas. E aqui eu vou botar um pouquinho mais, mas lá... Por aqui também quando veleje, o amantilho fica solto e tudo bem. Não precisa nem me preocupar em soltar ele. Tá, já é uma margem boa já. Show. Esse aqui vai ser o nosso limite. Ela não vai descer mais que isso. Então a gente não precisa se preocupar nunca com bater em algum lugar e tal, sabe? Então o que eu vou fazer? Fazer um nó 8 colado ali, que não passa pelo stopper. A gente não pode tirar nunca aquele nó, que é um nó importante. Bem na base. Eu deixo uma folguinha lá, caso o nó entre um pouquinho mais, aquilo que eu consiga fazer. E aí é só dar uma volta aqui assim e passar todo o cabo por aqui, por ele. E aí o mantilho, na verdade, acho que pensando assim, pode ficar sempre nessa posição, cara.
Porque, teoricamente, pelo que a gente combinou, se tiver bem cortadinha a vela, quando subir a vela, ela vai já subir mais um pouco do que isso, tipo uns 10 centímetros, sei lá, menos. E aí a vela já vai ficar solta, né? E aí vai ficar sempre numa regulagem só. Tá. Deixa aberto. Vamos ver lá. Um veleiro bom e seguro não é só aquele que tem os equipamentos mais caros, aquele que é mais novo. Estar bem armado, com tudo no lugar, de forma fácil e previsível, é algo muito importante também para a segurança. Esse desmonte todo do balanço é uma chance de dar um reset e fazer várias coisas do zero também. Sabe aquelas coisas que você deixa para fazer uma hora dessa, se der tempo, quando der tempo? Muitas delas a gente nunca faz. E um evento diferente assim, às vezes acaba ajudando. Aí subir, sei lá, cara, um pouco mais de 1 palmo, 2 palmos lá. E aí acho que vai ficar equilibrado aqui, ó, porque aqui já tá meio equilibrado. Lá que tá mais baixo. Mas é meio alto, tem que descer um pouco. Será que uma volta do fiel, pelo menos, só pra ver se a altura tá boa. Olha lá, agora tá parelhinho. Tá aqui até lá, ó, paralelo. Isso aqui ele abraça a vela por aqui também, né? Eu gostei porque esse aqui não tem zíper, cara. Acho que isso vai durar bem mais. Só com velcro. E o velcro que é protegido na sombra. Olha lá, acho que agora tá parelhinho. Se não fechar direito aqui, tem uma regulagem que consegue fechar bem direitinho. Tá, acho que definimos aí mesmo. Vou fechar. Ó, então aqui é o velcro, ó. Já fecha até lá. Falta na pontinha fechar. E aqui eu tenho que entrar pra dentro, ó. Talvez tenha que apertar mais o elástico que tem aqui, ó. Vamos ver como é que fica melhor. Ó, eu já vi um problema que é esse running mal passado aí, né? Que ele nem foi passado, na verdade, né? Que os cabos ficaram tudo aglomerados aqui e aí mudou a ordem. Mas eu já vou arrumar isso agora, porque agora eu vi e tá fácil arrumar, né? Não é um momento assim, sei lá, que tem tempo, coisa assim, né? E o barco não tá navegando. Porque, pô, é melhor fazer isso porque é fácil que dá pra esquecer isso, cara. E aí depois, ser numa hora que precisa mesmo, tá com problema nossa, você puxa e nem nota que tá forçando um style, uma coisa assim, né? Então já vou arrumar agora. E uma preocupação que eu tenho agora é que esses cabos aqui detonaram muito a retranca, sabe? E aqui, ó, eles vão bater aqui, vão riscar muito o doghouse. E eu preciso fazer uma proteção. Primeiro colocar um elástico daqui pra lá, que um puxa o outro pra eles ficarem pra frente. Mas também essa proteção aqui, que era de couro, ó, precisa ter outra coisa no lugar disso aqui. Eu vou amarrar isso aqui com umas fitas Hellerman aqui até conseguir outra coisa, mas claro, obviamente isso aqui não tá mais em condições. E tem que ser uma coisa meio dura que não interrompa aqui o trabalho do moitão. E eu vou passar uma mangueira, cara, pra que isso aqui não risque ali. Uma mangueira até, não sei, ó, o máximo que chega é até que assim no máximo, ó. Então o que é? 1,5 metro de mangueira. Vamos ver o que eu consigo colocar aí. O problema é passar esse terminal aqui, ó. Esse terminal, na verdade... Nossa, esse aqui não sai, né? É só abrindo essa chapa aí. Como é que vai sair isso aí? Tem que ser grande, ou então tem que cortar a mangueira e amarrar com... Tá, vou ver o que eu vou fazer. Não, cara, isso aqui não sai, ó. Tirei daqui. Mas isso aqui não sai de jeito nenhum, porque é um terminal. Acho que esse pino aqui é meio soldado aqui. Eu teria que abrir essa chapa pra isso aqui sair, ó. E isso aqui eu não sei o que eu vou fazer pra proteger. Tá, a mangueira eu vou começar a fazer agora. Vamos cortar a mangueira. Cara, eu troquei todas as mangueiras do barco aqui, sobrou mangueira pra caramba. Então, fazer essa proteção também vai me deixar com menos remorso de ter gastado tanto com mangueira, cara. Pena ter que cortar ela, né, cara? Não poder enfiar ali. Estou limpando peixe. Como se eu soubesse limpar peixe muito bem, né? Tem até gravado aí pra quem duvidar. Pescando com o hashtag Sal, acho que é. Que era um quadro que a ideia era trazer pessoas famosas pra velejar aqui, pra conhecer como é que é a vida a bordo. Pô, eu adoraria fazer de novo, cara. Poxa, tem quanta gente legal que gostaria que viesse velejar e conhecesse essa vida aqui e ajudasse a divulgar a vela mais ainda, né? Aliás,
estendo esse convite aí para quem tem bastante seguidores e quiser fazer uma experiência assim, acho que ia divulgar bastante. Se alguém que assiste o canal gostaria de experimentar e tem, assim, bastante seguidor, cara, mais do que eu, ou igual por aí, venha pra gente trocar uns, sei lá, né, mais gente, sei lá, trocar um público aí também, né, e ter uma experiência legal. Ó, já cortei o primeiro. Cara, eu acho que vai proteger muito bem. Agora, se vai ficar uma coisa decente, bonita, não sei. Bom é que qualquer coisa é só tirar também. A coisa mais feia que vai ficar são essas abraçadeiras, né? Porque também, cara, elas não vão durar... Bom, nada aqui vai durar pra sempre. Sabe uma coisa que eu queria dividir com vocês? Que esses dias eu vi um episódio antigo meu. Episódio 200. Mas depois vi outros também. E aí eu notei que, claro que o canal melhorou, acho que em muitos aspectos, por causa da experiência, por causa de uma série de coisas, porque quando você faz muito uma coisa, você tende a melhorar nela, né? Mas em outros aspectos, eu acho que tinha alguma coisa ali que faltou em mim hoje. Que talvez ver tudo com os olhos de uma criança, talvez eu tivesse por garantido coisas que... Talvez agora, no final, eu tava muito garantido de coisas que já tem há muito tempo. E foi legal dar uma olhada naquilo, assim. E aí juntou com esse período da reforma que eu, de certa forma, fiquei... Cara, eu ainda tô nesse mundo, esse é um clube maravilhoso, cheio de gente legal, tá tudo certo. Mas eu fiquei meio privado dessa vida nômade, de sair por aí. Ou mesmo que tivesse, não nômade, mas poder sair, né? Tava sempre esse barco em reforma, essa coisa tensa, assim, né? E aí o fato de estar tenso com a reforma, né? Me lembrou um pouco da época que eu trabalhava na produtora e clientes, né? Poucos importantes clientes. E como eu levava a vida e tal, assim. Eu não tava exatamente em terra, mas sei lá, não sei porquê. E me veio um monte de coisa na cabeça, assim, sabe? E foi interessante de ver, pra lembrar um pouco, né? E aí agora que eu tô voltando pra cá no barco e montando e tá a expectativa de sair pra velejar de novo, assim, me veio uma coisa legal de novo. De estar no barco aqui, é como se eu começasse de novo essa vida. Claro que não é bem isso, mas me senti um pouco. E tá sendo muito legal. E eu acho que no canal também, assim, eu preciso dar uma renovada, mas uma renovada, às vezes, de trazer coisas novas, claro, mas ao mesmo tempo de trazer algumas coisas de volta, assim, que eu não sei explicar quais são. Mas, sei, é um certo brilho na alma, assim, que eu senti que mudou, e eu... A partir dali, assim, me deu um baque um pouco, assim, me senti meio incomodado com isso. Mas agora, acho que foi importante ter visto e eu não sei o que vocês acham, o que vocês pensam. Se vocês também sentem isso, se muitos de vocês já assistiam há bastante tempo o canal, vocês também. Mas eu tô bem animado agora, sabe? Também agora desbravar, né, assim, de novo, com o barco, o mesmo barco, mas novo, e tem sido uma coisa muito legal. Olha lá como é que ficou. Horrível! Mas, tipo... Ah, não, tinha que achar outra mangueira depois. Mas, por enquanto, vai ficar essa aqui, cara, porque eu não vou arriscar a minha pintura nova da retranca, sabe, com isso aqui. Talvez alguma proteção da retranca... Tá, de qualquer forma, isso aqui, ó, isso aqui tá completamente desprotegido, ó. Isso aqui a gente precisa de alguma coisa. Eu não tenho agora, porque não sei nem por onde começar. Acho que isso aqui vai ser o meu guia, ó. Tá ruim pra caramba de guia também. E o mais importante aqui vai ser também o elástico puxando pra trás. Isso vai fazer uma diferença enorme. Tá, aprender isso aqui no lugar dele lá e depois fazer com outro. Tão bom quando é você que faz isso, né? Porque eu sempre uso o mesmo jeito. Ó, isso aqui que eu não quero que aconteça. Primeira vez que aconteceu, já deu uma marcada. Cara, isso vai marcar muito. Esse saco, ó, vai bem na altura daqui, ó. Pá. Ah, eu vou prender isso aqui e prender lá até a hora que eu for velejar, cara. Isso aqui com certeza vai marcar o doghouse inteiro, ó. Ah, os runnings.
é algo que não é muito normal nos barcos de cruzeiro. É um saco, é uma regulagem a mais. Mas por outro lado, abre possibilidades muito legais. Muda o formato das velas, deslocando o mastro pra frente e pra trás. Aí eu vou dar uma olhada pra ver se tá pegando em nada, se eu passei certo, se tá tudo tranquilo. Tá só feio só. Passando no lugar certo, tá. Mas, né, cara, isso aqui não vai arranhar nada. Agora, isso aqui sim, cara. Isso aí é um pedregulho na pintura, cara. Aqui são furos que a gente vai botar o inox. Vou pegar aqui assim, já tá feito, já. No outro lado eu vou mostrar. Volta a vedar com Sikaflex aqui e tal, mas... Ó, já, né? Não tá bem preso no outro lado, não vou me encostar muito, mas... Pô, faz diferença quando caminha aqui, cara. Tava muito liso sem ter onde pegar. A Marisca achou um lugarzinho só dela ali, ó. Olha lá. Protegido de cima, de baixo. Arejado, protegido da chuva. Que paraíso felino, hein? Que legal. Enquanto isso, Ana Lívia dava uma geral nos armários. A ideia é dar um reset lá embaixo também. O balanço até que tem uma quantidade boa deles, mas muitos não têm um acabamento legal interno. Aqui saiu a tinta também. Eu vou ver se eu passo com todo o meu talento. Passo não, coloco aqueles contacts de papel de parede. Coisas que me enganam. Parece que tá bem protegido, mas é só uma maquiagem em cima do problema. Não que ele seja um problema, é só não é bonito, mas tá sequinho. Isso aqui eu acho que é um acrílico. Vou passar uma cola quente, ver se resolve isso, porque aqui ficou bambo. Não devia estar usando esse papel, ele é muito mole, muito fino. Ele faz. Ele amassa, só de olhando. E ele tem textura. Nossa, o que tem que agora? Eu adoro fazer essas coisas, porque ela sempre traz uma lição muito importante pra vida, de humildade. A gente faz orçamento, a galera passa o preço, a gente acha caro, reclama, mas vai fazer você. Vai ficar bom? Não. Vai ficar bonito? Também não. Vai esconder a madeira? Vai. Tudo distante. A gente arranca tudo. Faz direito. Faz bonito. Não prendi nenhum fio. Ó, aqui é um buraco. Aqui é uma bolha. Não tá horrível, não tá bonito, mas agora quando tiver limpo vai parecer que tá limpo. Porque antes quando tava limpo parecia que tava sujo. Além dos armários, achei legal que ela perdeu um pouco a timidez e se soltou um pouco pra falar aqui no canal. Cara, eu tô organizando bastante o armário ali onde eu tô pra ter menos coisa. Eu tô com coisa demais, cara. E aí aqui, esse aqui é o primeiro carrinho de coisas que eu tô doando, mas vai ter muito mais. Ter ficado um tempo ali também sem essas coisas, pelas no armário, deu também uma perspectiva pra gente do que a gente realmente precisa, cara. E sei lá, um terço das coisas. Não vou jogar fora tudo que tem lá, tem coisa muito boa. E que eu posso precisar, assim, peças de reposição e tal. Mas muita coisa era desnecessária. Aqui tá coisas de doação lá, tô separando o que vai de elétrica, o que fica. Tem muitas coisas Ana Lívia aí, várias. Esse aqui é lixo, esse aqui coisas que eu não vou pegar. E eu tô procurando a bomba Rule boa, e aqui tá assim, ó. Muita coisa, mas também já teve bem menos, já teve bem mais. E o automático da bomba de porão se foi. O que acontece de vez em quando. E com ele a bomba de porão também. Esse sistema tira água debaixo do piso. E é uma das coisas mais importantes do barco. Queimou a bomba de porão, agora eu tô instalando outra nova. Porque o automático tem esse negocinho aqui que é uma boinha que sobe e desce. Ela provavelmente inundou, queimou, sei lá, e aí a bomba de porão inundou, e aí queimou, e aí começou todo o desespero. E aí agora, desespero assim, né, tipo da parte eletrônica aqui, não da gente mesmo. E aí agora eu vou soldar aqui, tipo, né, com essas emendas aqui à prova d'água. Ó, eu posso dizer que eu tive um desespero, porque tava sequinho o poceto, a gente tirou toda a água e de repente tava cheio d'água. De onde tá vindo essa água, meu Deus?
Um pouco entra e sempre vai entrar no nosso caso, infelizmente, por causa do mastro, né? Que é passante e aí por dentro dele, não tá mais passando na hora, mas por dentro dele passa. Aí agora tá bem sujão, ó. Eu vou raspar um pouco e limpar com álcool isopropílico. Isso aqui pra ter um contato bom. Esse álcool isopropílico aqui tá no fim da carreira. Ele tá desligado a energia desse cabo? Não. Menos maravilhosas. Até porque esse fio é maior, ó. Deixa eu ver se passa nele, ó. Senão tem que usar outro. Fio de bigode aqui. Aí essa parte aqui já é solda, ó. Ela vai soldar. E esse aqui vai derreter, vai encolher e vai ficar encapsulado ali dentro a solda. Muito legal, hein? Muito. Pode ser com soldador ou com soprador térmico. Já pra... E como chama esses negocinhos aí? Muito legal. Pô, não sei. Emenda à prova d'água térmica, não sei. Aí aqui, ó, tem uma pegadinha, ó. Esse branco e aqui, ó, eles têm que ir junto. Então assim, ó. Esse é o negativo. Esse aqui é o positivo. Mas só quando a chave lá do painel é ligada. Aí dá um positivo aqui. Certo? Esse outro fica sempre ligado ao positivo, desde que o fusível esteja lá. Aí, é o do pedalzinho aí. Isso, aí ele vai pra cá, que aí ele liga. Sacou? Saquei. Aí ele liga. Um fedor que sai desse lugar, vocês não estão entendendo. E eu limpei, eu lavei, eu juro. Que nojo! Eu tinha alguma esperança que teria um poceto seco lá pelo meio da reforma. Aí me toquei que com o mastro passante vai ser bem difícil, porque tem água que passa dentro dele, que entra nos furos por onde passam os cabos e na canaleta dos fios que entram dentro do barco. Esse é um dos motivos que é essencial ter uma bomba de porão em boas condições. Quando mudar o documento do barco de costeiro para oceânico, eu vou ter que ter mais uma, algo para instalar no próximo ano. Mas por enquanto é só uma que eu preciso, obrigatoriamente. Essa água do fundo é da chuva e de vazamentos internos do barco, não é do mar. E tá aí, cara. Tá pronto. A bomba, né? O mais rente ao chão que consegue. Ali o automático também tá no lugarzinho e tal, parafusado ali. Isso aí. E essa quantidade de água aí ele não consegue tirar. A bomba não consegue puxar. Daí a gente tira com o aspirador mesmo. Isso aí. E o balanço amarrado ali no pier parece um cavalo amarrado no celeiro, morrendo de vontade de correr por aí, sentir o vento na cara, molhar o casco com água azul, quase roxa do mar aberto. Bom, não é só ele. Eu me sinto um pouco assim também. Mas falta pouco, bem pouco. Essa é uma vida cheia de incertezas, mas eu não conheço nenhuma outra que dê tanta liberdade. Não uma liberdade abstrata, teórica, mas sim a de viver em qualquer lugar que se queira. Depois de sentir o gosto, é difícil voltar para a vida antiga. Se você gostou desse vídeo, clica nesse outro que aparece na tela, que a gente selecionou porque acha que você vai gostar também. E se você gostou muito mesmo, cara, tenta ajudar a gente lá no Apoia-se. Deixa qualquer quantia, o link tá aqui embaixo, tem na descrição também. Isso ajuda a gente pra caramba e você participa de um grupo onde eu tô sempre lá disponível no WhatsApp e também de sorteios incríveis que a gente faz de passeios ou curso de vela.